Na pressa da cidade, um gesto pequeno pode carregar um peso eterno. Entre buzinas, prédios e olhares apressados, dois caminhos se cruzam. Um homem acredita ter tudo, outro parece não ter nada. Ninguém percebe que aquela tarde comum guarda um ponto de virada silencioso. E o que nasce da humilhação pode transformar destinos para sempre. O cuspe caiu antes que alguém tivesse tempo de reagir, escorrendo pelo rosto sujo do mendigo como uma sentença pública. O silêncio que se seguiu foi mais alto que o trânsito da Avenida Paulista. O mendigo não gritou, não se afastou, não levantou as mãos. Apenas fechou os olhos por um segundo, como quem absorve uma dor antiga demais para ser nova. Pessoas diminuíram o passo, celulares surgiram discretos, e o homem rico respirava pesado, o rosto vermelho de raiva e orgulho ferido. Seu terno caro contrastava com o chão manchado onde o outro estava sentado, segurando um copo vazio. Se você está ouvindo essa história agora, fique até o fim, porque aquele instante, ignorado por quase todos, carregava algo que mudaria tudo. O milionário se chamava Eduardo Valença, conhecido nos círculos empresariais por negociações agressivas e uma ascensão rápida demais para quem começou do nada. Naquele dia perdera um contrato importante minutos antes, e a cidade parecia conspirar contra ele. Quando o mendigo pediu uma moeda, Eduardo explodiu, chamou-o de inútil, de peso morto, de reflexo do fracasso que ele jurara nunca ser. Cuspiu para marcar território, como se o outro fosse menos que humano. Alguns riram nervosos, outros fingiram não ver. O mendigo ergueu o olhar então, olhos calmos, profundos, sem ódio. Havia ali uma dignidade desconcertante, algo que não combinava com a miséria ao redor. Ele agradeceu em voz baixa, não pelo cuspe, mas pela vida, e isso confundiu ainda mais quem observava. Havia algo naquele homem que escapava às definições fáceis. Barba por fazer, roupas gastas, mas uma presença firme, como se o chão o reconhecesse. Eduardo virou as costas sentindo-se vitorioso, sem notar que suas mãos tremiam. Se esta história toca algo em você, acompanhe até o final, porque nem toda justiça faz barulho quando chega. O mendigo permaneceu ali, aceitando olhares e insultos silenciosos. Uma mulher deixou um pão ao seu lado. Um garoto perguntou por que aquele homem não reagia. Ele sorriu para a criança, um sorriso cansado e verdadeiro. Disse que algumas dores não precisam ser devolvidas. O sol começou a descer entre os prédios, pintando a cidade de dourado, e algo parecia suspenso no ar, como uma espera invisível. Horas depois, enquanto Eduardo dirigia para casa em seu carro blindado, uma inquietação começou a crescer. O rádio falhou, o celular perdeu o sinal. Uma sensação de vazio apertou seu peito sem explicação. Ele tentou ignorar, mas lembranças da cena voltavam com força, especialmente aquele olhar tranquilo que o havia atravessado. Não sabia por quê, mas sentia que algo havia sido visto, algo havia sido registrado, além das câmeras e dos olhos humanos. Na calçada, o mendigo se levantou lentamente, como quem encerra um turno invisível. Limpou o rosto com a manga, olhou para o céu entre os prédios e seguiu a pé, misturando-se à multidão. Ninguém o seguiu. Ninguém percebeu que com cada passo, uma linha invisível havia sido cruzada. E enquanto a cidade seguia seu ritmo indiferente, a tensão crescia, silenciosa, prestes a cobrar um preço que ninguém esperava. Eduardo acordou no meio da noite com o coração disparado, o quarto amplo demais, silencioso demais. O ar parecia pesado, como se algo ocupasse o espaço sem se mostrar. Ele se levantou, bebeu água, tentou vir de si mesmo. Sempre acreditara que medo era para os fracos, fé para os desesperados. Ainda assim, a imagem do mendigo voltava, insistente, como um espelho que ele evitava encarar. No dia seguinte, tudo começou a desmoronar. Um sócio antigo cancelou uma reunião sem explicação. Um processo esquecido ressurgiu com força inesperada. O motorista avisou que o carro não ligava. Coincidências, pensou, mas o peso no peito não diminuía.
Na mesma cidade, o mendigo caminhava por bairros diferentes, ouvindo histórias que ninguém mais ouvia. Sentava-se ao lado de quem chorava em silêncio, dividia pão, oferecia atenção. Não pedia nada. As pessoas sentiam-se vistas, mesmo sem saber por quê. Havia quem confessasse culpas antigas, quem falasse de perdas recentes, quem dissesse ter desistido de acreditar em qualquer coisa maior. Ele ouvia tudo com paciência, como se o tempo lhe obedecesse. Eduardo tentou controlar os danos com dinheiro, telefonemas, ameaças veladas. Nada funcionava. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno. Em um café, ouviu funcionários cochichando sobre ele. Seu nome, antes sinônimo de poder, agora vinha acompanhado de dúvidas. Uma ansiedade crua o fez sair antes de terminar o expresso. Na rua, viu um mendigo carecido com o da Paulista e sentiu um aperto quase físico. Abaixou a cabeça e seguiu rápido, como se pudesse fugir de si mesmo. Naquela tarde, uma notícia o atingiu como um soco. Contas bloqueadas temporariamente para a investigação. Nada definitivo, mas o suficiente para abalar sua confiança. Eduardo gritou, quebrou um copo, assustou a secretária. Depois, ficou sozinho, mãos apoiadas na mesa, respirando com dificuldade. Pela primeira vez em anos, pensou se havia passado dos limites. A lembrança do cuspe voltou, agora acompanhada de vergonha. Enquanto isso, o mendigo entrou em uma pequena igreja vazia. Sentou-se no último banco. Não rezou em voz alta, apenas fechou os olhos. Um homem se aproximou, reconhecendo-o da rua, e perguntou por que ele parecia carregar tanta paz em meio a tanta dor. O mendigo respondeu que a dor não era o fim da história. O homem chorou sem saber por quê. À noite, Eduardo decidiu voltar à Avenida Paulista, movido por algo que não conseguia nomear. Talvez culpa, talvez medo. Caminhou até o local exato, agora ocupado por outros rostos anônimos. Perguntou a um vendedor ambulante pelo mendigo. Ninguém soube dizer. Um vazio se abriu dentro dele, acompanhado de uma sensação clara de estar sendo testado. Ele sentiu vontade de pedir perdão a alguém que não estava ali. No fundo da cidade, longe dos holofotes, o mendigo ajudava um homem ferido, segurando sua mão até a ambulância chegar. Havia tensão no ar, sirenes, curiosos. Quando tudo se acalmou, ele ficou sozinho, olhando as próprias mãos. Algo estava prestes a ser revelado, e nem Eduardo nem a cidade estavam preparados para o peso daquela verdade que se aproximava em silêncio absoluto. A revelação não veio em forma de luz ou voz do céu, mas no colapso final que Eduardo já não conseguia evitar. Na manhã seguinte, ao entrar em sua cobertura, encontrou o espaço vazio. Quadros retirados, documentos levados, cofres abertos. Um bilhete simples informava que seus bens estavam sob custódia judicial. Ele sentou no chão, o terno amassado, a respiração curta. Tudo o que o definia havia desaparecido em menos de 48 horas. No silêncio pesado, lembrou-se do mendigo fechando os olhos após o cuspe, como quem perdoa antes mesmo de ser pedido. Sem saber por quê, Eduardo saiu andando pela cidade, sem motorista, sem destino. Passou por lugares que nunca notara, rostos que sempre ignorara. Em uma praça pequena, viu um grupo reunido em torno de um homem simples, ouvindo-o falar baixinho. Aproximou-se devagar. Quando o homem virou o rosto, Eduardo sentiu o mundo desacelerar. Era o mendigo, limpo, ainda simples, mas com o mesmo olhar profundo, agora ainda mais claro. Não havia acusação ali, apenas reconhecimento. O grupo se dispersou naturalmente, como se entendesse que aquele encontro não lhes pertencia. Eduardo ficou paralisado. Tentou falar, mas a voz falhou. O outro o olhou com calma, como quem vê além das ruínas. Não disse seu nome, não explicou nada, apenas perguntou se Eduardo finalmente conseguia sentir o peso do que havia feito. As lágrimas vieram sem resistência. Eduardo caiu de joelhos, não por medo, mas por compreensão tardia. O mendigo estendeu a mão, não para levantar, mas para tocar levemente o ombro dele. O gesto foi suficiente para quebrar algo duro e antigo dentro de Eduardo. Ele pediu perdão, não como estratégia, mas como necessidade.
Falou de sua fome de poder, de sua solidão, de como havia esquecido que pessoas não são degraus. O outro ouviu em silêncio, como sempre. Quando Eduardo ergueu os olhos novamente, o homem já se afastava pela praça. Ninguém mais parecia notá-lo. Eduardo correu alguns passos, mas parou. Entendeu que não era sobre persegui-lo, mas sobre mudar. Um sentimento de paz estranha misturou-se à dor das perdas. Ele sabia que não recuperaria tudo, talvez quase nada, mas algo essencial havia sido devolvido. Dias depois, histórias começaram a circular sobre um homem que ajudava desconhecidos e desaparecia. Alguns diziam que era apenas um bom samaritano. Outros sentiam que havia algo mais, algo impossível de explicar. Eduardo vendeu o que restava, quitou dívidas de antigos funcionários, começou a trabalhar com uma fundação anônima. Não buscava aplausos, evitava entrevistas, carregava no rosto uma humildade recém-aprendida. Em noites silenciosas, lembrava-se do olhar daquele homem e sentia um misto de saudade e gratidão. A cidade continuou barulhenta, injusta, apressada, mas em algum ponto invisível algo havia sido ajustado. O cuspe, a queda, o perdão, tudo permanecia ali, pesado e real, lembrando que mesmo no concreto mais duro, a compaixão ainda encontra espaço para transformar destinos. Ele passou a acordar antes do amanhecer, quando a cidade ainda respirava devagar. Eduardo caminhava pelas ruas sem pressa, observando rostos que antes eram apenas obstáculos. O dinheiro restante foi direcionado para pequenos gestos silenciosos: aluguel pago para uma família despejada, remédios comprados sem deixar nome, refeições deixadas em portas anônimas. Nada disso apagava o passado, e ele sabia. Havia noites em que acordava suando, sentindo novamente o gosto amargo da própria crueldade. Nessas horas, lembrava-se do toque no ombro, firme e humano, que não o empurrou para baixo nem o ergueu à força, apenas esteve ali. Em um abrigo improvisado sob um viaduto, Eduardo reencontrou pessoas que o reconheceram apenas como mais um voluntário. Um homem lhe contou que perdera tudo em um incêndio. Uma mulher falou de um filho que não voltara para casa. Eduardo ouvia, aprendendo o peso de ficar em silêncio sem fugir. Em certo momento, percebeu algo estranho. Sempre que sentia vontade de desistir, alguém surgia com uma história que o mantinha ali. Não era coincidência, mas ele não tentava mais explicar. Naquela mesma cidade, o homem que fora mendigo seguia aparecendo em lugares improváveis. Um hospital público, uma fila de desempregados, uma casa em luto. Não se anunciava, apenas surgia quando alguém estava à beira. Alguns diziam sentir paz, outros desconforto. Houve quem se irritasse com sua presença silenciosa, como se ele expusesse verdades não ditas. Sempre que partia, deixava mais perguntas do que respostas. Eduardo ouviu falar dele novamente por acaso, em uma conversa no ônibus. Duas mulheres comentavam sobre um homem simples que ajudara um desconhecido a desistir do suicídio na marginal. Eduardo sentiu o peito apertar. Não tentou procurá-lo. Começava a entender que encontros verdadeiros não se forçam. O que lhe cabia era continuar mudando, mesmo quando ninguém via. Um dia, ao passar pela Avenida Paulista, Eduardo parou no mesmo ponto onde tudo começara. O chão parecia igual, mas ele não era. Fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da memória. Um garoto aproximou-se pedindo ajuda para comprar um lanche. Eduardo não hesitou. Sentou-se ao lado dele, ouviu sobre a escola, sobre sonhos simples. Quando o garoto sorriu, algo se acomodou dentro de Eduardo, como uma ferida que finalmente respirava. À noite, sozinho em um quarto modesto, Eduardo pensou no homem que mudara sua vida sem exigir nada. Não sabia se o veria novamente, mas sabia que aquela presença continuava atuando, invisível, através de escolhas diárias. O mundo não havia se tornado justo de repente. Pessoas ainda humilhavam outras em público, mas agora Eduardo entendia. Cada gesto carregava consequências que iam além do visível. Em algum lugar da cidade, o homem simples caminhava sob luzes fracas, observando o movimento humano com compaixão tranquila.
Seus passos eram leves, mas deixavam marcas profundas onde passavam. A história não estava encerrada, estava em movimento, como sempre esteve, esperando quem estivesse disposto a enxergar. Meses se passaram, e o nome de Eduardo deixou de circular entre empresários e manchetes. Tornou-se conhecido apenas por quem cruzava seu caminho nos lugares esquecidos da cidade. Ele não explicava sua mudança. Quando perguntavam, respondia que aprendera a ver. Alguns riam, outros sentiam algo estranho, como se aquela resposta os atingisse mais do que gostariam. Eduardo não corrigia, não precisava. Em uma tarde chuvosa, um antigo sócio o reconheceu em uma fila de doação de roupas. O homem ficou em choque ao ver aquele que antes dominava reuniões, agora carregando caixas molhadas. Tentou provocá-lo, lembrando do poder perdido. Eduardo ouviu em silêncio. Quando o outro terminou, esperando reação, Eduardo apenas disse que perdera muito, mas ganhara tempo para se tornar alguém melhor. O sócio foi embora irritado, sentindo-se inexplicavelmente menor. Na mesma semana, um boato começou a circular entre moradores de rua sobre um homem que aparecia antes das grandes tragédias pessoais. Alguns diziam que ele os alertava sem palavras. Outros afirmavam que bastava sua presença para evitar decisões irreversíveis. Ninguém conseguia fotografá-lo com clareza. Sempre havia um reflexo, um borrão, uma distração, como se o essencial não pudesse ser capturado. Eduardo encontrou o homem novamente em um hospital público, sentado ao lado de uma idosa desacordada. Reconheceu-o de imediato, mas não se aproximou. Observou de longe. O homem segurava a mão da mulher com cuidado absoluto, como se o mundo inteiro coubesse naquele gesto. Um médico passou apressado, sem notar. Quando a idosa abriu os olhos, sorriu com alívio. O homem levantou-se e saiu. Eduardo sentiu lágrimas silenciosas escorrerem, não de tristeza, mas de confirmação. Na saída, Eduardo foi alcançado por uma enfermeira que perguntou se ele conhecia aquele homem. Disse que pacientes melhoravam quando ele aparecia. Eduardo respondeu que não o conhecia como se conhece alguém comum. A enfermeira pareceu entender sem entender. Alguns encontros não pedem explicação. Com o tempo, Eduardo passou a enfrentar resistência. Nem todos acreditavam em mudanças sem interesse oculto. Foi acusado de fingimento, de buscar redenção pública. Isso doeu mais do que perder dinheiro. Houve noites em que pensou em desistir. Nessas noites, lembrava-se do silêncio que o havia acolhido quando ele não merecia, e permanecia. Em uma madrugada fria, ajudando a distribuir cobertores, Eduardo ouviu alguém dizer que Deus havia abandonado aquela cidade. Eduardo parou, respirou fundo e respondeu que talvez Deus ainda estivesse aqui, apenas passando despercebido. O homem riu amargamente. Eduardo não insistiu. Aprendera que fé não se impõe. Em algum ponto invisível entre o concreto e o céu, o homem simples continuava caminhando. Cada encontro, cada transformação discreta somava-se a uma obra silenciosa. A cidade seguia indiferente, mas não intacta. Algo estava sendo reescrito, pessoa por pessoa, escolha por escolha, sem anúncios, sem aplausos, apenas verdade. O último encontro não teve testemunhas, nem palavras memoráveis. Aconteceu em um fim de tarde comum, quando o céu de São Paulo se tingia de cinza e laranja. Eduardo estava sentado em um banco de praça, exausto após um dia longo, questionando-se se seus esforços realmente importavam. Sentia-se pequeno novamente, mas não vazio. Foi então que percebeu alguém ao seu lado, olhando a cidade como quem a conhece por dentro. Não precisou virar o rosto para saber quem era. A presença era a mesma, tranquila e firme. Eduardo respirou fundo, sentindo um nó na garganta. O homem simples falou primeiro, com voz baixa, perguntando se ele ainda se lembrava do dia em que tudo começou. Eduardo assentiu. Disse que aquele dia o perseguia, mas também o sustentava. O homem ouviu, como sempre, sem pressa. Eduardo perguntou se algum dia seria suficiente, se algum gesto compensaria a humilhação causada. O homem respondeu apenas que arrependimento verdadeiro não apaga o passado,
mas transforma o futuro. Não havia reprovação nem promessa de recompensa, apenas verdade. Eduardo sentiu o peso e o alívio dessas palavras ao mesmo tempo. Por um momento, houve silêncio. Pessoas passavam, crianças riam, carros buzinavam. O mundo seguia. O homem levantou-se, como quem encerra uma conversa que já entregou tudo o que precisava. Eduardo levantou-se também, impulsivamente, com medo de que fosse a última vez. Perguntou quem ele realmente era. O homem olhou para ele e naquele olhar havia dor, compaixão, justiça e amor, em equilíbrio impossível. Não respondeu com um nome. Disse apenas que sempre esteve onde a dor humana é ignorada e que continuaria ali, enquanto fosse necessário. Tocou novamente o ombro de Eduardo, o mesmo gesto simples, carregado de eternidade. Em seguida, afastou-se entre as pessoas, dissolvendo-se na paisagem urbana sem esforço. Eduardo ficou parado por muito tempo. Não houve luz sobrenatural, nem música, nem aplausos, apenas uma certeza silenciosa. Levou a mão ao rosto, lembrando-se do dia em que cuspiu em alguém que julgava inferior. Agora entendia. Não havia cuspido apenas em um homem, mas na própria humanidade que compartilhavam. A vida de Eduardo não se tornou fácil. Havia consequências que permaneceriam. Algumas portas jamais se abririam novamente. Mas ele aceitava isso. Passou a viver com atenção radical aos pequenos gestos, sabendo que cada encontro poderia carregar um peso invisível. Nunca mais ignorou um pedido de ajuda, nem tratou alguém como invisível. Quanto ao homem simples, alguns juram tê-lo visto anos depois, em outras cidades, outros países, sempre igual, sempre discreto. Outros dizem que ele nunca existiu, que foi apenas uma lenda urbana. Mas aqueles que tiveram suas vidas tocadas sabem, não precisam convencer ninguém. A cidade continua correndo, cuspindo, humilhando, esquecendo. Mas também continua sendo palco de encontros silenciosos, onde o eterno veste roupas gastas e caminha entre os invisíveis. E quem aprende a enxergar, nunca mais volta a ser o mesmo. O tempo continuou avançando, indiferente às promessas humanas. Eduardo envelheceu alguns anos em poucos meses, não no rosto, mas no olhar. Havia nele uma serenidade cansada, fruto de escolhas repetidas quando ninguém observava. Trabalhava agora em um centro comunitário discreto, ajudando a organizar cursos simples, alfabetização tardia, refeições quentes. Nunca contou sua história completa. Quando perguntavam por que fazia aquilo, respondia apenas que aprendera tarde demais o valor de um rosto humano. Certa manhã, um homem alterado entrou no centro gritando, acusando todos de hipocrisia. Dizia que a ajuda não mudava nada, que o mundo continuava cruel. Eduardo não o expulsou. Sentou-se à frente dele, ouviu sua raiva, suas perdas, sua descrença. Não tentou corrigir, apenas permaneceu. O homem chorou depois de esgotar as palavras, confuso com a própria fragilidade exposta. Saiu em silêncio. Dias depois, voltou para agradecer. Não sabia por quê, mas algo havia quebrado dentro dele. Eduardo começou a perceber um padrão invisível. Não era sobre resultados imediatos, mas sobre presença. O homem simples lhe ensinara isso sem discursos. Em noites quietas, Eduardo sentia uma espécie de companhia silenciosa, não como alguém observando, mas como uma consciência desperta. Ele não se sentia especial, sentia-se responsável. Em outro ponto da cidade, uma mulher caminhava perdida após perder o emprego e o marido na mesma semana. Pensava em desistir. Sentou-se em uma escadaria e chorou sem disfarçar. Um homem simples sentou-se ao seu lado, oferecendo um lenço. Não perguntou nada. Ela falou tudo. Quando terminou, sentiu-se estranhamente mais leve. Ao erguer o rosto para agradecer, ele já não estava. Levantou-se confusa, mas viva. Histórias assim começaram a se multiplicar, sempre desconectadas, sempre sem provas. Alguns chamavam de coincidência, outros evitavam pensar demais. Eduardo ouvia relatos semelhantes e sentia um arrepio de reconhecimento. Não procurava confirmar. Sabia. Um dia recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Continue. Nada mais. Eduardo segurou o papel por longos minutos. Não havia dúvida sobre quem viera.
Sorriu com humildade, como quem recebe uma tarefa e não um prêmio. Naquele mesmo dia, voltou à Avenida Paulista, não por nostalgia, mas por consciência. Observou pessoas passando apressadas, algumas chutando copos vazios, outras desviando o olhar. Sentiu a dor do mundo, mas não se desesperou. Sabia que não poderia salvar a cidade, mas podia escolher não feri-la mais. Ao anoitecer, um jovem passou por ele e cuspiu perto de um morador de rua, rindo. Eduardo sentiu o impacto como se fosse nele. Aproximou-se, chamou o jovem com firmeza tranquila. O rapaz respondeu com agressividade. Eduardo não recuou, nem atacou. Apenas disse que aquele gesto ficaria com ele mais tempo do que imaginava. O jovem se afastou, irritado, mas inquieto. O morador de rua agradeceu em voz baixa. Eduardo sentou-se ao lado dele. Dividiram silêncio. A cidade seguiu. Algo invisível também. O inverno chegou trazendo noites mais longas e histórias mais duras. Eduardo sentiu o peso físico do trabalho. Dores nas costas, cansaço acumulado. Ainda assim não diminuía o ritmo. Não por obrigação, mas por clareza. Havia entendido que amar não era sentir algo bonito, mas sustentar escolhas difíceis. Em uma madrugada gelada, ajudou a carregar um homem desacordado para um abrigo. Enquanto caminhava, lembrou-se do toque no ombro anos atrás e percebeu que agora era ele quem tocava outros com cuidado. O homem simples não aparecia havia algum tempo. Eduardo não sentia abandono, apenas continuidade, como se a presença tivesse se espalhado em fragmentos invisíveis. Pessoas que antes nada tinham em comum, agora se ajudavam espontaneamente. Pequenos gestos surgiam onde antes havia indiferença. Nada grandioso o suficiente para virar notícia, mas real. Em uma reunião comunitária, alguém perguntou se Eduardo acreditava que o mundo poderia mudar. Ele pensou antes de responder. Disse que o mundo talvez não mudasse, mas pessoas mudavam, e isso já alterava tudo ao redor. Alguns concordaram, outros permaneceram céticos. Eduardo respeitou ambos. Naquela noite sonhou com o homem simples caminhando pela cidade, deixando marcas de luz que desapareciam rápido demais para serem vistas. Ao acordar, sentiu uma paz profunda, sem euforia, apenas direção. Enquanto isso, em outra região da cidade, um executivo repetia gestos de desprezo que Eduardo conhecera bem. Humilhava funcionários, ignorava pedidos, ria da miséria alheia. Em um cruzamento, encontrou um homem simples pedindo água. O ignorou. Horas depois, algo começou a ruir em sua vida. A história se repetia, não como punição automática, mas como consequência inevitável do que se planta. Eduardo nunca soube desse homem. Não precisava. Entendia agora que o encontro não era privilégio, mas oportunidade. Alguns enxergavam, outros não. Em uma tarde silenciosa, Eduardo sentou-se sozinho em uma igreja vazia, não para pedir nada, mas para agradecer. Não houve voz nem resposta audível, apenas uma presença tranquila, como sempre. Ele sorriu, sentindo-se acompanhado sem ser observado. Ao sair, encontrou uma criança chorando por ter se perdido da mãe. Eduardo se abaixou, acalmou-a, ajudou a procurá-la. Quando a mãe apareceu, desesperada, abraçou o filho e agradeceu repetidas vezes. Eduardo afastou-se discretamente. Não buscava reconhecimento. Aprendera com quem nunca ficava. A cidade continuava dura, mas não invencível. Cada gesto de compaixão criava uma fissura no concreto emocional que cobria tudo. Eduardo caminhava sabendo que talvez nunca veria o resultado completo de suas escolhas, mas também sabia que isso não importava. Em algum lugar entre a dor e a esperança, o homem simples seguia presente, não como figura fixa, mas como verdade encarnada em ações. E aqueles que haviam sido tocados carregavam agora a responsabilidade de não esquecer. Os anos passaram sem anúncios. Eduardo envelheceu com simplicidade, cabelos grisalhos, passos mais lentos. Nunca voltou a ser rico, nunca quis. Vivia em um pequeno apartamento, rodeado de nomes que não constavam em contratos, mas em memórias. Pessoas que haviam sido ajudadas, escutadas, defendidas. Algumas se foram, outras permaneceram. Todas o transformaram. Em seu último inverno, Eduardo adoeceu. Nada dramático,
apenas o corpo avisando que o tempo se aproximava do fim. Amigos do centro comunitário se revezavam para visitá-lo. Ele sorria, agradecia, pedia que continuassem o trabalho. Não deixava instruções grandiosas, apenas pedia atenção aos invisíveis. Em uma noite tranquila, sentiu uma presença familiar no quarto. Não abriu os olhos imediatamente. Não houve medo, apenas reconhecimento. Quando abriu, viu o homem simples sentado ao lado da cama, o mesmo olhar calmo, a mesma autoridade silenciosa. Eduardo tentou falar, mas não precisou. O homem segurou sua mão, com firmeza e ternura. Eduardo sentiu algo se acomodar definitivamente dentro dele. Nenhuma visão, nenhuma promessa, apenas a certeza de que o caminho havia valido a pena, apesar das falhas. Uma lágrima escorreu. O homem simples sorriu de leve. Não disse adeus, não precisou. Quando o quarto ficou vazio novamente, Eduardo fechou os olhos e descansou. Sua morte não foi notícia. Não houve manchetes, apenas um silêncio respeitoso entre aqueles que o conheceram. Dias depois, um morador de rua encontrou um bilhete deixado no centro comunitário, escrito com a caligrafia de Eduardo. Dizia apenas: "Veja". O homem não entendeu de imediato, mas naquele dia escolheu ajudar alguém pela primeira vez em anos. A cidade seguiu seu curso. Pessoas continuaram cuspindo, humilhando, ignorando. Outras começaram a parar, a ouvir, a enxergar. Ninguém conseguia dizer quando a mudança acontecia, apenas sentiam depois. Quanto ao homem simples, continuou sendo visto e não visto. Para alguns, um estranho. Para outros, apenas um bom homem. Para poucos, uma verdade impossível de negar. Não deixou templos nem instituições, apenas rastros humanos transformados. E assim, entre o barulho do mundo e o silêncio da consciência, a história continuou sendo escrita, não em livros, mas em escolhas. Sempre que alguém decidia não humilhar, não cuspir, não ignorar, algo se alinhava novamente. Porque o eterno ainda caminha entre os invisíveis, e quem aprende a reconhecer jamais esquece.